Alô, tudo bom? Uma coisa que passa muito fortemente pela cabeça de todos nós, principalmente na situação que nós estamos vivendo hoje, essa situação de pandemia, é por que existe tanto sofrimento no mundo? Não é? Por que existe tanto sofrimento no mundo? Há algum propósito no sofrimento? Vamos discutir isso hoje nesse vídeo. Mais uma vez, estamos aqui produzindo esse vídeo no intuito de fazer algumas discussões teológicas sobre temas que nos afligem, né? E esse é o tema do sofrimento, um tema muito desafiador. Muitos livros foram escritos sobre isso, muita discussão é feita sobre isso, inclusive até a filosofia se preocupa com esse tema acerca do sofrimento. E isso nos atinge, principalmente a nós cristãos, porque nós afirmamos que Deus é bom e Ele é todo-poderoso. Então, se Deus é bom e se Deus é todo-poderoso, por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que as pessoas sofrem? Não é? Bom, uma resposta simples, direta, é que nós vivemos num mundo imperfeito. Essa imperfeição foi causada pelo pecado. E os homens são pecadores. Então, o pecado está disseminado em todo o mundo e em todas as relações, distorcendo tudo. E por isso, isso causa sofrimento. E isso causa sofrimento. Uma coisa que nós podemos ver é isso. Todas as pessoas sofrem de alguma medida. Em alguma medida. Alguns sofrem mais, é verdade, outros sofrem menos, mas o fato é que todos sofrem. Todos sofrem. E o pecado é o responsável por todo o mal que ocorre no mundo. Né? E assim, Deus, na sua misericórdia, Ele até utiliza o sofrimento para cumprir os seus propósitos. Né? Para cumprir os seus propósitos. No que diz respeito na vida dos seus filhos, na vida daqueles que já tiveram um encontro pessoal com Cristo, como também na vida dos ímpios, aqueles que não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Deus se utiliza do sofrimento para atingir os seus propósitos na vida, tanto de um quanto do outro. E qual seria, né, o propósito de Deus com o sofrimento dos crentes? Qual seria o propósito de Deus permitir que seus filhos sofram? Né? Nós conseguimos enxergar dois propósitos principais. O primeiro deles é que Deus quer nos mostrar que nós não somos desse mundo. Nós não podemos desejar ficar nesse mundo, porque ele não é a nossa pátria. A nossa pátria é uma pátria celeste. Então, o sofrimento serve para nos mostrar que a nossa vida, ela não se limita a isso que nós conseguimos ver, mas há alguma coisa superior. Né? Lembrem-se que Jesus disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus.
E também ele diz que ia para o Pai a fim de preparar-nos lugar. E quando ele preparasse esse lugar, ele voltaria e nos levaria com ele para os céus. E então, na verdade, a nossa pátria, o nosso destino eterno são os novos céus e a nova terra. Então, por isso, nós sofremos para que nós percebamos que nós não pertencemos a esse mundo pecaminoso. E o segundo propósito de Deus é para nos corrigir quando nós nos desviamos, quando nós estamos distantes dele, a fim. Então o sofrimento muitas vezes é utilizado por Deus para que nós possamos retornar a ele. Então, esse propósito só é atingido com os filhos de Deus. Só é atingido com os filhos de Deus. Quando o ímpio sofre, ele não se volta para Deus. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Então, vamos ver, né? Como sempre, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto com respeito ao sofrimento dos filhos de Deus, dos crentes. Vejam aí, no Salmo 119, versículo 67, diz o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ou seja, o crente pode se desviar, o crente pode pecar, o crente pode desagradar a Deus. Quando ele recebe a correção divina, ele volta para Deus. Ainda no Salmo 119, versículo 71, ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes o sofrimento nos faz lembrar de Deus e nos faz lembrar dos decretos de Deus. Ainda no Salmo 119, no versículo 75, diz assim: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Ou seja, muitas vezes Deus traz sofrimento à vida do crente para que ele possa retornar ao redil, para que ele possa retornar aos braços do Pai. A figura da ovelha e do pastor é uma figura muito utilizada na Bíblia. E é interessante que muitas vezes acontece de ter uma ovelha fujona, né? Que gosta de sair, fugir do rebanho, gosta de escapar. E o pastor sabe que fora das suas vistas existe o quê? Um perigo. Os lobos, animais selvagens, ursos, etc. E então ele sempre está trazendo a ovelha, Pode ser, mas a ovelha às vezes ela é muito teimosa. E o que é que o pastor faz? Ele tem dois instrumentos, a vara e o cajado, né? E então ele utiliza um deles para quebrar a perna da ovelha, e depois que logicamente que isso traz sofrimento, dor, não é? Mas tem um propósito superior: impedir que ela seja devorada pelos lobos. Então a ovelha, ele quebra a perna da ovelha, depois ele remenda, né, a perna da ovelha, bota a tala e etc e tal, e fica com a ovelha nos seus braços, significando dizer que muitas vezes essa dor que é infligida é para a proteção da
da ovelha. Miqueias, no capítulo 4, versículo 6, né, diz assim: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Então, Deus atua de fato, infligindo dor muitas vezes, mas com um propósito superior, um propósito maior. Muitas vezes nós não compreendemos a razão pela qual nós estamos passando por um determinado sofrimento, mas Deus sabe. Deus tem a plena certeza do que está fazendo. Interessante a vida de Jó, né? Jó, um homem que sofreu terrivelmente. Todos vocês já devem ter lido o livro de Jó, né? E lá no finzinho do livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, depois de ter passado por todas as aflições pelas quais ele passou, e depois de ter ouvido de Deus, né, ter falado com Deus, aí ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Não é? Em Hebreus, no capítulo 11, versículos 36 e 37, o autor, falando aos seus leitores, principalmente com referência às perseguições que eles estavam sentindo na época, aí ele diz assim, ele falando sobre o testemunho das pessoas que viveram no Antigo Testamento e que mantiveram a sua fé em Deus, apesar de todas as perseguições. Aí ele vai dizer assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Então, essa experiência do sofrimento e da dor, no que diz respeito aos filhos de Deus, é uma coisa que está presente durante toda a história da humanidade. Ser crente, ter tido um encontro pessoal com Cristo, não nos isenta de passar por sofrimento. É verdade que existem alguns grupos eclesiásticos que, cultivando o que é chamado de teologia da prosperidade, vendem uma ideia, e quando eu digo vendem, vendem mesmo, né? Que eles recebem dinheiro por causa disso. Eles vendem a ideia de que se a pessoa tiver um encontro com Cristo, se a pessoa tiver entrar na igreja, pronto, acabaram-se todos os problemas, acabaram-se todas as doenças, todos os problemas financeiros acabaram, né? Não tem mais doença, eles conseguem curar tudo quanto é de doença, etc. Só não cura o coronavírus, né? Inclusive eles estão com as igrejas fechadas aí, mas não conseguem curar o coronavírus. Mas vamos lá. Mas isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é na verdade um grande estelionato, dizer que eles curam tudo. Não é verdade. A experiência mostra que o cristão sofre. As outras pessoas também sofrem, mas só que o sofrimento do cristão tem um propósito. Deus tem um propósito nisso, né? Em Daniel, no capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: muitos serão purificados
embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, nós temos a condição de entender por que sofremos. A Bíblia usa muito a imagem da purificação através do fogo, purificação do ouro através do fogo. Então, o ouro, quando ele é extraído da natureza, ele não vem puro, ele vem cheio de impurezas. E então, o que é que faz? Bota dentro de um cadinho, esse cadinho vai para o fogo, né? As impurezas são queimadas até que permaneça só o ouro. É isso. A nossa vida é assim, nós somos tirados do mundo, chegamos cheio de impurezas, e Deus vai ali utilizando o sofrimento, o fogo, para nos provar, para nos purificar, para tirar aquelas impurezas, a fim de que sobre só o ouro, aquele que interessa. No capítulo 12, versículo 4 a 12 de Hebreus, falando sobre o sofrimento que eles estavam sofrendo, então o autor de Hebreus diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ou seja, aqui esse texto de Hebreus mostra com muita clareza qual é o propósito do sofrimento do cristão. Somos disciplinados para que possamos ter uma vida mais santa. Somos disciplinados para estarmos mais próximos de Deus. Deus tem um propósito nesse sofrimento. E não é de admirar que os crentes sofram, que os cristãos sofram. O próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, sofreu. E sofreu muito. Hebreus nos diz, no capítulo 4, que ele aprendeu a obediência através do sofrimento. E aí, vejam só que no versículo em João, no capítulo 15, versículo 20, ele diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor.
Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Né? E no capítulo 16, versículo 33 de João também, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, isso aí está muito claro. Jesus já havia dito isso. Nós vamos passar por aflições. Então, não é de admirar que nós passemos por aflições. A história da igreja, se você ler a história da igreja, você vai ver. A história da igreja é marcada pelo sofrimento. Né? Todos os apóstolos sofreram, foram perseguidos, foram açoitados. Todos, à exceção de João, foram executados pelo Império Romano. Uns foram crucificados, outros foram queimados, outros foram decapitados, mas todos sofreram uma morte violenta por parte do Império Romano. Mas não significa que João não tenha sofrido. Ele foi exilado na ilha de Patmos, uma ilha rochosa que não tinha nada. Então houve muito sofrimento. Durante a igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, sofreu terríveis perseguições. Enfrentaram feras nas arenas romanas, foram queimados, foram jogados em lagos gelados para morrer, congelados, e todos eles mantiveram a fé. Né? Há um cabedal enorme de mártires, pessoas que sofreram por amor a Jesus e não abandonaram a Cristo. Houve muita gente que se dizia cristão e que abandonou, mas é justamente isso. Deus purifica também a sua igreja de pessoas que não têm convicções através do sofrimento. Então, não somente a vida pessoal é purificada através do sofrimento, mas a igreja também é purificada através do sofrimento. Então, é por isso que existe sofrimento no meio dos cristãos. E os ímpios? Por que os ímpios sofrem? Os ímpios, o sofrimento dos ímpios já tem um outro propósito. Muita gente fala que se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, isso, primeiro, não é um versículo bíblico, né? E segundo, porque os ímpios não respondem da mesma forma que os cristãos verdadeiros, genuínos, respondem. Na verdade, os ímpios, o sofrimento dos ímpios é uma prévia, é um juízo parcial de Deus sobre o mundo. É uma antecipação do juízo de Deus, dos castigos que os ímpios sofrerão eternamente. E quando os ímpios recebem esse juízo parcial, eles respondem justamente o oposto. Enquanto que o Filho de Deus, ao passar pelo sofrimento, ele se aproxima mais de Deus, o ímpio, ele se afasta mais de Deus. Ele se torna mais endurecido, ele se torna mais duro. Foi justamente o que Daniel disse, né? Daniel, no capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, empreguecidos e provados. Esses são os crentes. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. O ímpio não entende. Simplesmente não entende. Por quê? A Bíblia já diz, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí Apocalipse 20, né, há 2 textos de Apocalipse que falam claramente sobre isso.
Ele diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Depois você pode ler o capítulo 9 de Apocalipse e o capítulo 16, você vai ver que ele está falando sobre o final dos tempos, né? Ele diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Os homens não se arrependeram das suas mãos, das obras das suas mãos. Então, o ímpio, no sofrimento, ele não se arrepende. Ele continua, né? Ele continua tenazmente no pecado. Em Apocalipse 16, no versículo 21, também falando isso, João nos diz: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesam cerca de 1 talento, 35 quilos, né? E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, portanto o seu flagelo era sobremodo grande. Há um outro trecho também contando exatamente esse mesmo episódio aqui, que diz que os homens mordiam a língua de dor, mas não se arrependiam. Não se arrependiam. Então, o sofrimento serve para purificar a vida pessoal dos crentes, serve para purificar a igreja daqueles que estão na igreja, mas não são crentes de fato, né? E também serve para antecipar o castigo dos ímpios e mostrar o coração. Quem tem um coração convertido, ele se volta para Deus, se arrepende dos seus pecados, confessa e volta para Deus. Enquanto que aquele que tem o coração empedernido, ele se torna mais empedernido ainda, ele se torna mais blasfemo ainda, ele se torna mais inimigo de Deus. Quantas vezes você não viu pessoas que passaram por um sofrimento e a primeira coisa que eles fazem é dizer: Deus não existe. Se Deus existe, ele é isso ou aquilo, e falam impropérios e blasfêmias contra Deus. Quantas vezes você não viu isso? Justamente o sofrimento serve para revelar esses corações. Espero que esse vídeo tenha trazido conforto a você e também tenha trazido um alerta sobre como você tem reagido aos sofrimentos que você tem passado. Verifique como você tem reagido. Se é a forma se arrependendo dos seus pecados ou ficando cada vez mais empedernido. Pense sobre isso. Reflita e busque a Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.